Uma Karen vivia roubando energia para carregar o quadriciclo elétrico do filho. Então instalei um circuito que fritou o esquema dela. Foi uma faísca, um estrondo seco e logo depois, o grito mais glorioso que já ouvi atravessando a cerca. Karen, minha vizinha folgada, berrava como se os tênis Gucci tivessem pegado fogo. Tecnicamente, quem pegou fogo foi o carregador do quadriciclo do filho dela. E tecnicamente, ela mereceu. Você não rouba a eletricidade de um engenheiro elétrico e acha que vai ficar por isso mesmo. Não depois de eu ter avisado, do condomínio ter me ignorado e, principalmente, depois de ela dizer: é só um pouquinho de energia, relaxa. Ah, eu relaxei, sim. Iluminei o quintal dela com voltagem suficiente para transformar aquele quadriciclo genérico numa torradeira. Mas vamos voltar um pouco. Para entender esse momento explosivo de justiça kármica, é preciso saber que tudo começou com um pulinho estranho no meu monitor de energia doméstico. Não sou apenas um cara com um multímetro e ranço, sou engenheiro de sistemas certificado e projeto infraestrutura de energia para data centers. Eletricidade é meu eu te amo. Quando meu inversor solar começou a registrar consumo fantasma fora do horário de pico, eu percebi na hora. A maioria nem notaria. Moro num bairro tranquilo onde o pessoal se gaba das bordas do gramado e do próprio composto orgânico. Fico na minha, fuçando na rede da casa e caçando anomalias. Naquela semana, notei algo esquisito. Toda noite, entre 1H e 3H, havia um consumo de 1,8 kWh, que não batia com nenhum aparelho meu. Não era o ar-condicionado, nem a jacuzzi, nem a bateria de reserva entrando em ciclo. Era algo externo. Foi aí que desconfiei do sanguessuga ao lado, a Karen. Você conhece o tipo: óculos de sol caríssimos, voz de buzina de navio e zero noção de limite alheio. Mudou pra cá há 2 anos, depois de um divórcio bagunçado, e desde então desfila decisões péssimas. Brunches bêbada de vinho e multas da associação de moradores que misteriosamente nunca pegam. O passatempo preferido dela? Inventar regras e citar a associação de moradores como se fosse a Constituição. Já gritou com um garoto de 10 anos porque ele pedalou perto demais das hortênsias dela. Ultimamente, a obsessão era um quadriciclo elétrico turbinado que comprou pro filho adolescente. Barulhento, espalhafatoso e pior, movido a energia elétrica. Notei o cabo quando aparava a cerca viva. Um cabo laranja se esgueirando por cima da cerca feito cobra e sumindo atrás do meu galpão de ferramentas. Pisquei. Impossível, pensei. Nem tenho tomada externa ali. A não ser que... Não, ela não teria essa cara de pau. Naquela noite desliguei todos os disjuntores externos, menos um, só para testar. De manhã, lá estava. Um buraco nos registros exatamente às 2h12. Fui até a cerca. O cabo já não estava ali, recolhido, escondido, mas tirei fotos a tempo. Decidi falar na boa. Talvez fosse acidente, o filho plugou sem perceber. Bati na porta dela no dia seguinte. Ela abriu usando legging, óculos escuros e segurando uma mimosa, como se fosse a rainha do brunch. Comentei sobre o consumo e perguntei se alguém da casa poderia ter usado minha tomada. Ela piscou, sorriu e disse: "Ah, isso. É só para dar uma carguinha enquanto consertam o painel da garagem. Você tem energia solar, né? Nem sente falta. Não é assim que eletricidade funciona, nem autorização." Expliquei que era roubo por menor que fosse e que interfere no meu sistema. Ela deu tapinha no meu braço. "Relaxa, cara tech. Não estamos drenando a bateria do seu carro." Fui embora antes de falar o que não devia, mas a mente já trabalhava. Liguei para a associação de moradores e denunciei o furto. Disseram que investigariam. 3 dias depois, recebi advertência por criar dinâmica hostil e fazer modificações perigosas na cerca. Adivinha? Karen disse que eu instalei armadilhas elétricas ameaçando a família dela. Fiquei chocado, mas não ia mais jogar na defesa. Não sou briguento, mas se você se liga na minha rede sem pedir e ainda mente, entrou no meu território. Karen não sabia o que ativou. Achava que eu era só o vizinho quieto dos painéis solares. Não sabia que projeto sistemas à prova de falhas para servidores militares, que já montei uma mini rede de emergência para hospital só com peças sobressalentes e cafeína. E definitivamente não sabia que eu estava prestes a transformar a farra noturna dela num show de fogos caríssimo. Rascunhei o plano naquela mesma noite. Uma tomada de isca, irresistível, ligada a um circuito perfeitamente legal, seguro, mas destruidor. Suficiente para deixar o carregador dela em cinzas sem pôr ninguém em risco. Tinha de ser sutil, invisível e, acima de tudo, pessoal. Porque ela não só roubou energia, ela desrespeitou meu ofício. Instalei a tomada falsa do meu lado da cerca, num ângulo que parecia descuido,
como se estivesse largada num conduíte do galpão. Tentadora, sem proteção, energizada. Só que não. A tomada estava conectada a um circuito de impedância calibrado para fritar qualquer carregador que puxasse mais de 3A. Nenhum eletrodoméstico comum ativaria o gatilho. Mas carregador de quadriciclo? Com certeza. Armei a armadilha. Esperei. 3 noites depois, o cabo apareceu de novo, enrolado, plugado. Observei do meu ateliê, tomando chá. Às 2h17, o registro deu um pico, exatamente como planejei. O circuito entrou em ação. Clarão azul, estalo seco e o gran finale. O berro da Karen rasgando a madrugada feito karaokê moído no liquidificador. Vi o filho dela correndo de cueca, tentando entender por que o tanquinho agora soltava fumaça como decoração de Halloween. Nunca sorri tanto, mas aquilo era só o começo. Karen achou que podia roubar de um engenheiro e sair ilesa. A voltagem que fritou o carregador não era nada perto do que eu ainda ia aprontar. Quando a associação de moradores se meteu de novo, cometeu o erro fatal. Ficou do lado dela. Aí foi guerra. Na manhã seguinte ao grande curto-circuito, o espetáculo continuou. Acordei com ela batendo o pé de chinelo, resmungando sobre sabotagem e ligando pro corpo de bombeiros. Fiquei na janela com café fresco assistindo ao vivo. O cabo sumira. O quadriciclo estava coberto com lona, cena de crime, e a Karen não largava o celular, narrando dramaticamente como o filho quase foi eletrocutado por uma armadilha mortal. Só que não houve choque. Apenas um carregador tostado. Mas eu ainda não estava comemorando. Aquilo tinha sido só o primeiro ato. Ela não aprendera a lição. Na verdade, perto do meio-dia recebi uma visita. Um sujeito de caque e camisa polo, prancheta na mão, ostentando a arrogância de quem acha que vai botar ordem na casa. Você não pode instalar dispositivos elétricos não autorizados na divisa do terreno. Disparou sem nem se apresentar. Adivinha? A Karen reclamou de novo para a associação de moradores. E agora estavam ali para me repreender pelas instalações perigosas que ameaçam a comunidade. Segurei o riso enquanto ele citava normas. A maioria sem nada a ver com eletricidade e tudo a ver com a criatividade da Karen ao interpretar o manual do condomínio. Expliquei que a tomada em questão ficava no meu terreno, instalada legalmente e em conformidade com o código. O que ele não sabia, e que eu escolhi não mencionar por enquanto, era que ela tinha um laço de indução de surto não letal, acionado quando a corrente passava de certo limite. Totalmente inofensivo para pessoas, bichos ou o esquilo desavisado, mas catastrófico para eletrônicos sensíveis. Ele fez anotação na prancheta e resmungou algo sobre análise posterior. Assenti educadamente e ofereci um biscoito. Recusou. Ali eu soube que a história não tinha acabado. Se fosse como todo folgado, a Karen ia dobrar a aposta. Eles escalam, e eu teria que escalar também. Não em mesquinharia, mas em precisão. Ela queria brincar? Beleza, eu também sei jogar. Mas não ia esperar outro cabo se arrastar pela cerca. Precisava saber o exato instante em que acontecesse. Voltei à prancheta e fiz o que sei fazer. Construí uma armadilha mais inteligente. Primeiro, atualizei a tomada falsa. O circuito original funcionara, mas agora eu queria retorno em tempo real. Adicionei um datalogger escondido dentro de um gnomo de jardim velho, ligado ao meu servidor doméstico. Sempre que algo fosse plugado, ele registraria data, hora, tensão, consumo e mandaria um alerta para o meu celular. Se passasse do limite, a tomada soltaria um pico de voltagem cronometrado. Não o bastante para incendiar nada, mas suficiente para fazer qualquer carregador puff. Testei exaustivamente num soprador de folhas antigo, 2 vezes. Depois instalei câmeras com sensor de movimento camufladas em casinhas de passarinho e refletores. Material que estava encostado na garagem desde um upgrade de segurança inacabado. Agora tinha propósito. Uma câmera virada para a tomada falsa, outra para o canto do quintal da Karen, onde o ATV ficava. E a terceira vigiando a cerca comum. Tudo ia para o meu servidor e para a nuvem. Se a Karen espirrasse perto da tomada, eu teria filmagem. Mas o grande trunfo era o cabo de extensão de isca. Deixei-o pendurado na minha cerca, enrolado de propósito, como se eu tivesse sido preguiçoso na jardinagem. Ele estava plugado na tomada dummy e parecia funcional, só que a fiação passava por um circuito de surto enterrado sob o canteiro de flores. Se a Karen ou o filhote resolvessem puxar o cabo para usar de novo, ganhariam outro presentinho. 3 noites se passaram sem atividade. Quase achei que ela tinha aprendido, mas na 4ª noite, exatamente 1h42, meu celular vibrou. Consumo detectado, 2,7 kWh e subindo. Logo depois, outro alerta. Limite excedido. Surto disparado.
Abri o live feed e vi, em tempo real, o clarão iluminando a câmera passarinho. O cabo sacudiu, o carregador faiscou e o ATV soltou um "ui", como se desse o último suspiro. O filho da Karen, sem camisa e confuso, pulou para trás como um veado assustado. Tentou arrancar o plugue, mas já era tarde. Fumaça subiu do carregador outra vez. Não tão dramática quanto a primeira, mas suficiente para deixar o recado. Sorri satisfeito. O sistema funcionava. Funcionava perfeitamente. De manhã o cabo sumiu de novo, mas o estrago estava feito pela segunda vez. E eu tinha vídeo, data, hora e localização. Desta vez não esperei a associação de moradores vir com mais besteira. Imprimi um maço de capturas e fui direto ao escritório deles. A atendente, Janice, acho, folheou tudo, olhos arregalados, cara fechando. "Você tá dizendo que ela ligou na sua tomada sem autorização?" Perguntou. "2 vezes", respondi. "Tenho logs completos e filmagem. Dá uma olhada no estatuto. Seção 8B. Acesso não autorizado a utilidades." Janice franziu os lábios. Conhecia a regra, mas a Karen era chegada a 2 membros do conselho, então não seria tão simples. "Precisaremos de uma análise formal", disse ela. "Enquanto isso, sugiro remover tomadas externas para evitar escalada." "Janice", falei, inclinando-me. "Este condomínio multa cor de caixa de correio, mas deixa a Karen puxar cabo ilegal por cima da cerca. Eu fui paciente, fiquei na minha. Mas acho que você não entende o sistema que eu tenho aqui. Se quiser, corto minha casa inteira da rede e vivo 6 meses só de bateria. Não preciso da política de tomadas de vocês. Preciso que vocês apliquem as regras. Ou levo esse material à concessionária da cidade e denuncio o furto." Ela piscou, boca abrindo e fechando. "A bola tá com vocês", concluí saindo. Naquela noite, Karen veio pisando forte até minha varanda. Nada de mimosa, nada de óculos, só fúria. Exigiu saber o que eu tinha feito com o ATV dela. Disse que não fazia ideia do que ela falava. Ela gritou que o filho estava traumatizado. Respondi que talvez ele devesse parar de roubar energia. Ameaçou me processar. Avisei que tinha filmagem, logs e um diploma de engenharia que diziam o contrário. Então entreguei um pendrive. "O que é isso?" ela rosnou. "Tudo o que você precisa para perceber que escolheu o vizinho errado", respondi fechando a porta com calma. Ela não bateu de novo, mas eu soube que não acabou. Ainda não. Gente folgada como a Karen não desiste. Depois de uma derrota, parte para retaliação. Sempre foi assim. E quando acontecesse, eu estaria pronto com mais que um circuito de surto. Teria a verdade, a lei e um bairro cheio de testemunhas. Porque descobri que eu não era o único de quem a Karen andava roubando. E quando o resto do pessoal soubesse, aí sim começaria a verdadeira tempestade elétrica. 3 dias depois de eu entregar o pendrive, os fogos começaram. Não os literais. Esses já tinham rolado com o carregador fumegante, mas os sociais. Karen não entendeu o recado. Se achou que eu estava blefando, resolveu dobrar a aposta como só uma tirana suburbana consegue. Naquela manhã, um carro policial estacionou na minha garagem. O agente foi educado, mas firme. Aparentemente, Karen havia registrado um boletim acusando-me de instalar deliberadamente um aparato elétrico perigoso que teria colocado a família dela em risco. Perguntei ao policial se ela também mencionara que a família dela tinha se plugado na minha tomada, dentro da minha propriedade, e que eu tinha imagens de segurança provando isso. O agente piscou. "Ela não falou sobre isso", respondeu, quase envergonhado. Convidei-o a entrar. Levei-o ao meu escritório, abri os vídeos e conduzi cada segundo. O filho da Karen ligando o cabo, os registros carimbados mostrando o desvio de energia da segunda vez, depois de o primeiro carregador ter fritado. Mostrei ainda o esquema da tomada, toda identificada e instalada conforme o código, programada para disparar apenas em alta corrente. Totalmente segura pra gente, fatal só pra ladrão de eletricidade. O policial recostou-se na cadeira e coçou a cabeça. "Uau, você não brinca em serviço." "Pois é, agente", respondi. "Eu não brinco, mas eles brincam e estão puxando a lei pro meio do chilique." Ele fechou o bloco de notas. "Olha, pelo que vejo aqui, ela não tem caso nenhum. Isso é furto de energia, simples assim. Vou registrar o relatório. Se ela insistir, você está coberto de provas. Sinceramente, esse tipo de confusão morre quando vira papelada." Agradeci. Quando a viatura saiu, notei a Karen do outro lado da rua, braços cruzados, óculos escuros, sorvendo. Aposto, o 5º latte gelado do dia. Observou o carro partir e depois lançou um olhar fulminante para minha casa, como se me desafiasse a sair. Não dei essa alegria. Tinha planos maiores.
A novela da Associação de Moradores ainda não tinha acabado. No dia seguinte chegou uma carta oficial, selo dourado e tudo, como se fosse um tribunal real, mas era só um bando de aposentados entediados. Diziam que eu violara a seção 12A. Instalações elétricas não autorizadas que ofereciam risco à segurança da comunidade. Em anexo, multa de $500 e ordem de inspeção obrigatória. Agora fiquei bravo. Protocolei minha própria queixa, recheada de fotos, logs, vídeos e um laudo técnico completo. Copiei o inspetor de obras da cidade e a concessionária de energia. Se a associação de moradores queria bancar a séria, eu chamaria os adultos de verdade. Então, algo inesperado aconteceu. Vizinhos começaram a me procurar. Primeiro foi o Tom, dono da cozinha externa, toda equipada, 2 casas adiante. Depois a Nancy, que só acenava, mas quase não falava. Em seguida, a família Patel, que toca um serviço de buffet em casa. Um por um, vieram com perguntas bem específicas. Ei, já reparou a geladeira piscando como se tivesse perdido energia à noite? Suas luzes de movimento já reiniciaram sozinhas? A Karen alguma vez pediu para usar suas tomadas externas? Essa última cutucou fundo. Perguntei se eles tiveram quedas de energia parecidas. Tom assentiu. O frigobar externo dele vinha perdendo temperatura de madrugada. Nancy comentou que as luzes do jardim piscavam por volta das 2h e reiniciavam. Os Patel contaram que um freezer inteiro descongelou semanas atrás, graças a um disjuntor misteriosamente desarmado. Foi aí que caiu a ficha. Karen não roubava só de mim. Tocava uma rede de furto no quarteirão inteiro. Chamei todo mundo para um café e apresentei meu sistema de monitoramento, expliquei as armadilhas, mostrei o vídeo do filho dela invadindo meu quintal para plugar o carregador. A galera ficou boquiaberta. Tom caiu na gargalhada. Eu sabia que ela era sem vergonha, mas isso é medalha de ouro em roubo. Criamos um grupo no celular naquele dia. Shock by Karen. Em horas tinha 10 membros. À noite, 23. Descobrimos que ela estava sugando energia de metade da vizinhança fazia meses. O filho plugava extensões em tomadas destrancadas, pontos de jardim, até na conexão de um motorhome enquanto o dono viajava. Ninguém tinha provas. Até agora. Passamos casa por casa instalando trancas ou capas nas tomadas externas. Ajudei o Tom a montar um monitor inteligente. A Nancy autorizou um cabo isca no quintal dela também. Já não era vingança, era justiça comunitária. Estávamos cansados do roubo, do cinismo e da pose de quem acha que as regras se curvam para ela. Chegou a reunião mensal da Associação de Moradores, geralmente um tédio de discutir altura de canteiros e cor de varanda. Desta vez não. Comparecemos em peso, pendrives, capturas, planilhas. Um a um tomamos a palavra e expusemos tudo. Karen, na primeira fila, braços cruzados, queixo travado, parecia um gato largado num canil. Tentou falar, tentou desviar. Eles estão exagerando. Isso é fofoca, inveja. Mas o presidente da Associação de Moradores, Greg, antigo aliado dela, se remexia desconfortável. Nem ele pôde ignorar números, vídeos e meu relatório policial entregue num envelope bonito. Então veio a bomba. Um vizinho levou as contas de luz do ano inteiro. O valor saltou sem explicação justo quando Karen comprou o ATV. Outro cruzou datas dos disjuntores. Tudo batia. Montamos um caso blindado. Karen levantou-se, gritou que era perseguição, que tinha direito de usar a eletricidade comunitária, já que as taxas da Associação de Moradores eram caras. Sim, ela disse energia comunitária, como se nossas tomadas fossem praça pública. Foi o tiro no pé. A sala explodiu em protestos. Nem Greg a salvou. O conselho votou pela suspensão dos privilégios dela, investigação completa, aplicação de multas, cogitou-se até ordem de restrição. Karen saiu bufando, quase derrubando a mesa do ponche. Ainda não acabou, porém. Veio mais uma revelação, algo que nem eu esperava. Ela não usava a energia roubada só para carregar o ATV. Fazia festas no quintal, iluminação profissional, frigobares, karaokê, tudo plugado discretamente nas tomadas alheias. O quintal dela era uma boate parasita, e eu tinha as imagens. A tempestade não terminara. O pior ainda estava por vir. Depois da reunião explosiva e da suspensão dos privilégios, o que parecia apenas incômodo de bairro, virou um caso completo de furto de utilidades em série, com implicações muito maiores. A coisa agora exigia um tratamento mais técnico e minucioso, uma auditoria detalhada do histórico de consumo, correlações de metadados e revisão forense de vários meses de gravações.
Diante das inúmeras queixas dos moradores, ficou claro que o comportamento da Karen não se limitava a puxões esporádicos de energia. Havia um padrão claro de abuso repetido e calculado de uma infraestrutura que não lhe pertencia. O ponto de partida para a investigação aprofundada estava justamente nos dados colhidos pelos sistemas ISCA que eu e outros vizinhos instalamos recentemente. Com consentimento formal, integrei novos monitores inteligentes em várias casas afetadas pelo misterioso déficit energético. Quando todos os dados foram sincronizados e sobrepostos ao mapa elétrico do bairro, surgiu um desenho nítido de picos de consumo provocados por equipamentos externos conectados e desconectados na calada da noite. Os carimbos de hora batiam quase perfeitamente com as filmagens do filho da Karen perambulando entre quintais, muitas vezes disfarçado de quem foi buscar uma bola ou cuidar do jardim. Fui além. Analisei flutuações de fase e identifiquei quedas transitórias de tensão na subrede que atendia à rua. Não eram picos normais de residência, mas indícios de dispositivos de alta amperagem, muito provavelmente carregadores veiculares ou aparelhos industriais. Em outras palavras, um uso indevido de instalações domésticas para equipamentos que elas jamais deveriam sustentar, configurando não só infração civil, como possível crime de furto de utilidade pública. Enquanto eu fechava esse relatório, recebi retorno do auditor energético municipal para quem enviara toda a documentação técnica. Ele confirmou a gravidade do caso. O que começou como furto entre vizinhos agora se enquadrava como fraude de utilidade, tipificada no código da cidade. Se o desvio ultrapassasse certo limiar, e havia ultrapassado, a lei previa responsabilização criminal e cobrança de ressarcimento. E ultrapassara mesmo. A soma dos desvios atribuídos a Karen passava de 3.000 kWh em 4 meses. Além dos dados técnicos, surgiram depoimentos. Extensões serpenteando por gramados, luzes acesas em galpões que ninguém usava, disjuntores disparando do nada. Um caso emblemático veio de um vizinho cuja irrigação inteligente parava sem motivo. Os registros mostraram quedas de tensão exatamente nos horários das festinhas da Karen. Esses relatos reforçaram o dossiê. Usando imagens de drone e analisando luminosidade quadro a quadro, reconstruí o circuito de festa da Karen. Cordões de luz, amplificadores, coolers e karaokê, tudo demandando pelo menos 2,2 kWh, muito além de um uso incidental. E toda essa carga vinha de extensões cruzando cercas, passando por sebes, e em um caso ligadas a uma caixa de irrigação que ela redesenhou sem permissão. Munido das provas, ajudei 2 vizinhos a protocolar queixa formal na concessionária e solicitei uma auditoria completa na distribuição da rua. Paralelamente, um advogado contratado por uma das famílias preparou ação civil por danos materiais. O plano era simples: cobrar ressarcimento financeiro direto, abrir investigação criminal e pressionar a associação de moradores a atualizar o regulamento para tratar de furto de energia. Karen, por sua vez, continuava a agir como se fosse alvo de perseguição, chamando o movimento de fascismo de bairro em conversas inflamadas no clube. Nada disso abalava os números contra ela. Sentindo a própria credibilidade escorrer pelo ralo, a associação de moradores convocou reunião emergencial. Desta vez, abandonou o empurra-empurra e se mexeu. Karen foi retirada de todas as comissões, perdeu acesso às áreas comuns e recebeu ordem formal para desconectar qualquer cabo indevido, atravessando divisas. O golpe seguinte veio por carta registrada da concessionária, investigação por adulteração de medidor e furto de energia segundo o Código Municipal 4.3.7, com inspeção agendada. Karen ignorou o aviso e, nesse caso, o próximo passo é intimação judicial. À medida que a notícia corria, o humor da vizinhança mudou de frustração para a sensação de vitória. Quem sofrera calado por meses finalmente se sentia ouvido. Até moradores que não chegaram a perder energia começaram a reclamar do histórico de privilégios da Karen. Veio então a conta final. A concessionária calculou um débito superior a $1.800 só em energia retroativa. Somando multas da Associação de Moradores, honorários advocatícios e violações estruturais, Karen se via diante de um rombo financeiro impossível de atribuir a mal-entendido entre vizinhos. A documentação oficial sozinha passou de 60 páginas, com capturas em alta resolução, definições legais, comparativos de consumo e um resumo do impacto comunitário. Em nenhum momento Karen pediu desculpas ou assumiu responsabilidade.
Mesmo diante de provas esmagadoras, ela se refugiou na negação. Mas, nesse cenário, negar não era defesa. Era só admitir que subestimara a capacidade dos vizinhos de reagir não com chiliques, e sim com precisão, papelada e trabalho em equipe. As consequências deixaram de ser hipotéticas. Agora eram mensuráveis, executáveis e respaldadas por autoridades. E ao revisar o relatório final, o que mais me chamou a atenção foi perceber como tudo isso teria sido evitado se Karen simplesmente tivesse pedido uma conversa, um pedido educado, e a história seria outra. Mas o senso de direito, quando não é contido, vira delírio, desmontado aqui, ponto de dado por ponto de dado. Nas semanas que se seguiram à queda espetacular de Karen, o bairro passou por uma transformação. Pela primeira vez em anos, as pessoas acenavam com um sorriso genuíno, não com um olhar cansado. O grupo que começou como linha de apoio contra o roubo virou espaço para trocar dicas de jardinagem, anunciar eventos e mandar memes sobre extensões. De certa forma, o caos dela nos uniu. O conjunto de casas tímidas virou uma frente de vizinhos que se falam, e a inimiga comum fora desligada. Karen, por outro lado, não se adaptava à nova realidade. O quintal dela estava assustadoramente silencioso. O ATV, anti-símbolo de status e rebeldia, sumiu. Dizem que foi vendido para pagar indenizações e honorários. A aparelhagem de karaokê, as luzinhas e as caixas de som potentes também desapareceram. Acabaram as sextas-feiras estilo Coachella de baixo orçamento. No lugar, silêncio. E uma coleção bizarra de gnomos espalhados no gramado. Tentativa desesperada de parecer vizinha fofa, em vez de ladra de energia. O filho, ex-príncipe do cul-de-sac, foi rebaixado a faz tudo. Cortar grama, catar lixo, arrancar mato. Castigo ou tentativa de reconquistar boa vontade não se sabe. Certo é que os dias de ATV terminaram. O garoto agora evita olhar nos olhos de quem quer que seja. Enquanto isso, a HHOA enfrentou sua própria catarse. Depois da reunião em que a teia de roubo foi exposta, vários diretores renunciaram ou perderam o cargo. Houve novas eleições, e desta vez, o bairro participou de verdade. Uma ex-bombeira chamada Gwen virou presidente e não perdeu tempo. Redigiu um estatuto revisado proibindo explicitamente furto de utilidades, autorizando inspeções aleatórias mediante denúncia e criando multas automáticas para quem adulterar instalações. Também limitou a distância de setups elétricos da divisa e exigiu selos de inspeção em sistemas externos. Convidaram-me para o subcomitê de segurança e infraestrutura. Recusei gentilmente, mas prometi consultoria ocasional. Gwen entendeu. Não busco holofotes, só quero meu bairro livre de absurdos. Com as novas regras, vários vizinhos aproveitaram para modernizar a parte elétrica. Ajudei alguns a instalar tomadas à prova de violação e ensinei outros a monitorar consumo com ferramentas simples. Teve quem brincasse. Abre a shock guard, vai bombar. Ri, mas a ideia de transformar todo esse aprendizado em algo produtivo ficou na cabeça. Quanto a Karen, o golpe final foi a verdadeira despejo. Não da casa, mas das ilusões. A cidade multou-a por furto de energia. A HOA cobrou violações sucessivas. Os vizinhos que ela desdenhava agora a evitavam. Isolada, desmoralizada e sem energia, literalmente, continuou tentando sustentar a velha persona. Numa tarde de primavera, enquanto cuidávamos dos jardins, ela surgiu arrastando uma mangueira barulhenta, foi até o centro do quintal e começou a regar as flores, cantarolando alto uma música que ninguém ouvia. Usava um agasalho rosa chiclete que implorava por atenção, e não recebeu nenhuma. Conversas seguiram, ancinhos raspando, cortadores zumbindo. Dias depois tentou de novo, trouxe uma caixinha de som à bateria e tocou música pro quintal. Alguém escreveu no grupo, Karen testando as ondas de novo. Mas como antes, ninguém mordeu a isca. Sem energia, não há caos. Desta vez, em todos os sentidos. Passei a checar minhas câmeras cada vez menos. A tomada de isca permaneceu intocada. Os logs, limpos. Pensei em desmontar o sistema, mas algo nele parecia um distintivo. Não de guerra, de vigilância. Um lembrete de que, quando gente de bem se impõe ao desrespeito insistente, mesmo que venha em calça legging pastel e sorriso falso, o resultado é paz. Um dia, ajustando meu sistema solar, ouvi uma voz. Oi, virei-me. Karen estava na divisa do meu terreno, parecendo não dormir há dias. Sem óculos, sem pose. O que foi? Perguntei calmo. Ela hesitou. Acho que te devo um pedido de desculpas. Fiquei surpreso, mas não comovido. Pelo que exatamente? Pelo roubo? Pelas mentiras? Pela falsa denúncia?
Pelo circo na HOA, ela piscou. Não esperava tanta franqueza. Por tudo isso, murmurou. Eu errei. Silêncio. Ela pigarreou. Não achei que fosse tão sério. Achei que era inofensivo. Nunca é inofensivo pegar o que não é seu, respondi, principalmente de forma repetida. Ela assentiu. Eu entendo agora. Ficou um segundo em silêncio. Bom, era só isso. Virou e voltou para casa. Passos lentos, cabeça baixa. Não a perdoei ali, nem acreditei totalmente no remorso. Mas talvez fosse um começo. Talvez ela entendesse, enfim, que eletricidade não era a única coisa que drenava. À noite, sentei-me na varanda com um chá, vendo o sol sumir atrás dos telhados. O céu laranja, o ar parado, e pela primeira vez em meses, senti paz genuína. Sem barulho de ATV, sem cabos invasores, sem picos no monitor. Só silêncio e o vento nas árvores. Alguns vizinhos passaram e acenaram. Um garoto pedalou numa bicicleta comum sem turbo elétrico. Sorri. A paz, descobri, não se espera. Às vezes você mesmo a projeta, faz a fiação certa, protege com unhas e dentes. E se alguém tentar roubá-la, bem, você dá um choque que ele nunca mais esquece.